diversidade? Último dia. E para finalizar, graças a Deus para tem gente que estava gostando tanto que queria que tivesse mais um dia. Uma pena que tem gente que está aí dizendo graças a Deus, né? A gente está fechando hoje com chave de ouro com o Robson, professor de filosofia, que trabalha no período noturno, né, Robson? Ex-aluno Maria Tereza, e está voltando aqui hoje, né, com a palestra A Escola que Queremos, que respeita a diversidade e combate a LGBTfobia, tá? Boa palestra para vocês. A palestra vai, aquela duração de 1 hora, né, Robson? Vai controlando, a gente vai indo aí. Ô, Robson, a intervenção faz no início, no meio, no fim, como é que... Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algo a respeito que ele esteja falando, vocês podem fazer a intervenção durante a palestra, tá ok? Tá? Acho que assim tá bom? Tá bom? Gente, então, bom dia. Bom dia. Como eu já fui apresentado, eu me chamo Robson, eu sou professor de filosofia aqui da instituição. Já fui aluno lá no ano de 2005, aqui, até a professora Verônica, que está aqui, foi minha professora de história. É uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande voltar à instituição, ser colega de trabalho também. E isso me deixa muito feliz. E, consequentemente, né, os trabalhos que eu venho fazendo dentro da filosofia e também na área da história está voltado a respeito das concepções da própria militância diante da temática do movimento social LGBT, mas também de outros movimentos sociais que acabam sendo colocados dentro de um processo de aliança, uns próximos com os outros, tentando lutar por direitos, por conquistas básicas dessas pessoas que pertencem a uma minoria, e que não é minoria numa situação política do Brasil, principalmente pela questão da representatividade diante dos fatores legislativos. Mas, fazendo uma recapitulação também do meu histórico e com referência ao tema do movimento social LGBT, eu trabalhei 7 anos em Águas Mornas, e lá na instituição, uma escola pública também, eu, em conjunto com a professora Maria Gabriela, nós realizamos um projeto sobre essas questões da lesbofobia, transfobia e heterossexismo na escola. Nós tínhamos uma certa aliança com a UFSC, pelo Núcleo de Identidades e Subjetividades, através do projeto de extensão Papo Sério, que era um projeto que chegava até as escolas, e nas escolas provocavam um concurso de cartazes. Não sei se vocês visualizaram também alguns cartazes. Hoje à noite a gente tem a premiação desses cartazes. É uma forma também de expressar sentimentos, expressar mensagens, expressar ideias com referência a essas temáticas. E no ano de 2015, o nosso projeto ele ficou reconhecido a nível nacional. Até fui ao Congresso receber a maior condecoração dos direitos humanos do Brasil. Então, lá em 2015, acabamos recebendo esse mérito com referência a todo esse projeto que foi criado lá em Águas Mornas. Depois, se expandiu mais a nível estadual, pelos meios de comunicação, jornais e entrevistas que foram dadas em vários canais a respeito de todas essas temáticas. Mas nem tudo foi como pensávamos, né? A ideia de todo o projeto, a ideia da palestra de hoje, ela vai enfatizar principalmente
a questão do respeito, da igualdade, da tolerância, mas a gente sabe que cada um tem os seus princípios, cada um tem as suas sua moralidade, os seus princípios éticos, a sua moralidade e, consequentemente, né, a educação que eu tenho lá em casa, a educação que uma instituição, a escola, a igreja me coloca, muitos acabam pensando dentro de um senso comum que é uma verdade absoluta. E não é uma verdade absoluta, porque a gente precisa reconhecer dentro desse espaço, que é um espaço plural e diverso, a vida dos outros. Né? Cada um possui um tipo de cabelo, cada um possui um tipo de corpo, cada um possui uma ideia, um gosto, e essas características elas precisam ser respeitadas dentro das nossas singularidades, dentro das nossas individualidades. Então, houve resistência, diante de uma classe conservadora, eu digo que é conservadora, tá? Enfatizando somente aquilo que pensa, que é certo, não reconhecendo a pluralidade do nosso meio, e a partir dos estudos que foram feitos dentro da categoria de gênero, que a gente vai tentar pelo menos entender um pouquinho, enfatizar e problematizar essas posições de poderes que foram colocadas diante de toda a história da humanidade, onde que o sistema patriarcal, envolto ao machismo, ele acabou minimizando muitas pessoas e principalmente a concepção de gênero, enfatizando o papel da mulher na sociedade. Tá? Então, a gente vai começar pensando, né, a escola que queremos respeita a diversidade e combate a LGBTfobia. Para início, eu coloquei uma pergunta, não sei se alguém pode... Vamos tentar fazer esse jogo de pergunta, de resposta, tentando desmistificar algumas ideias, tentando caracterizar alguns aspectos dessas questões. Por que a escola tem que ser um lugar de respeito às diferenças? E por que a escola ela tem que ser construtora da igualdade? Por que é aqui nesse espaço que a gente tem que reconhecer a vida do outro, num processo de alteridade? Por que é nesse espaço que ela precisa construir a igualdade? Imagine você lá dentro da sala, né, pedindo uma explicação para um professor ou para uma professora, e essa professora se ausenta de explicar para você. Já ouvi relatos aqui na escola devido à orientação sexual. Há alguns depoimentos muito fortes que foram colocados para mim quando eu cheguei, e eu vi a necessidade, urgentemente, de falar sobre essas questões. Imagine você com uma característica, algo que te pertence e que você já reconhece, seja impossibilitado de receber, por exemplo, o princípio de igualdade. Né? Será se necessariamente a gente dentro desse espaço não temos que pensar nas diferenças? Será se nesse espaço democrático, plural, a gente não tem que pensar na igualdade? Todos somos iguais perante a lei. Mas a gente sabe que aqueles que interpretam a lei, interpretam de uma forma extremamente errônea. Então, tudo isso parte de uma concepção extremamente egocêntrica, às vezes. E isso a gente tem que cada vez mais problematizar, debater e socializar para que essas questões possam ser colocadas de uma forma reconhecível para que todos possam ter acesso a todas as questões de direitos básicos, ao respeito à dignidade, ao respeito aos direitos humanos, que são tarefas fundamentais diante de todos esses governos que são colocados à nossa concepção política. Tá? Então, a escola que queremos, ela respeita todas as diversidades e ela precisa enfatizar a igualdade, que é um direito básico de todo cidadão, de toda pessoa que pensa, de toda pessoa de toda pessoa que já tem característica existencial. E isso é fundamental para que a gente comece a pensar nessa escola que tem uma responsabilidade muito grande diante das nossas atitudes.
Gente, por que então estudar sexualidades e gênero nas escolas? Eu coloquei vários pontos ali e que necessariamente alguns ficam se questionando, né? Para que eu preciso ouvir isso? Para que eu preciso ouvir aquilo? Tá, mas isso não me pertence, né? Essa questão da LGBT, eu não estou dentro dessa sigla LGBT. Você está dentro dessa sigla LGBT. Depois nós vamos falar o que é LGBT. As palavrinhas básicas, alguns aqui pensam, né, somente como uma forma de categoria, que é o qual eu não, né, dentro da heterossexualidade, que não me pertence, mas o LGBTQPIST e assim sucessivamente é uma orientação sexual, tá? E a sexualidade é algo tão natural, ela acontece, tá? Todos os seres humanos, os seres vivos, passam pelo processo das suas sexualidades. Até pelos estudos da própria biologia, o reconhecimento da homossexualidade em espécies de répteis, por exemplo, acontece. Tá? Por que não aconteceria, então, na espécie do gênero Homo, hominídeo, Homo sapiens sapiens, ao qual pertencemos? Então, tudo isso a gente começa a problematizar a ideia de sexualidades e também de gênero, que é uma palavra que vem sendo construída cada vez mais pelos estudos científicos dentro dessa área. Os estudos de gênero, eles nasceram meados da década de 80, pelas problematizações que o movimento feminista também vinha colocando diante da sociedade patriarcal. Questionar a questão do voto, questionar a representatividade da mulher em alguns papéis e funções da sociedade. Então, tudo isso vem a se enquadrar dentro dessa questão de gênero. E a gente vive o gênero, nós estamos no dia a dia pensando sobre o gênero. Tá? E, infelizmente, algumas instituições, principalmente religiosas, do nosso país, querem retirar a palavra de gênero de basicamente quase todos os meios legais, os marcos legais que nós temos instituídos dentro da nossa nação. Então, falar sobre sexualidades e falar sobre gênero nas escolas é uma causa de direitos humanos. Tá? Direitos humanos, esqueçam aquela ideia de que direitos humanos só defende aquele que é o marginal, criminoso. Direitos humanos, ele vai defender a pessoa, a integridade, a dignidade da pessoa, tá? Não o ato que essa pessoa cometeu. Os direitos humanos, eles nasceram pós Segunda Guerra Mundial, 1948, quando centenas, dezenas de países, eles se reuniram, tá, para combater as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia da integridade física digna, respeitosa de todo ser humano, o ser humano que está aqui em Palhoça e o ser humano que está lá no Japão, tá? Existe um órgão maior, que é a ONU, e que traz esse princípio da dignidade, do respeito, da igualdade, da tolerância diante das violências, diante das criminalidades que são impostas ao corpo de cada um. Então, é uma causa de direitos humanos. Estudar sexualidade e gênero na escola também é uma forma de acabar com a discriminação e acabar com uma forma de preconceito. Quem sabe diferenciar o que é discriminação e preconceito? São duas coisas diferentes. O que é discriminar? O que é um preconceito? Preconceito é uma forma que eu já tenho de ideia diante de alguma pessoa. Né? Por exemplo, vocês entraram aqui, sentou uma pessoa lá no fundo e essa pessoa traz características físicas, tá? Ela traz algum tipo de estética que foge do padrão que a sociedade muitas vezes acha que é o certo, tá? Dentro desse contexto social.
Então eu já crio esse julgamento, esse pré-conceito, uma ideia já pré-concebida sobre aquela pessoa, sem eu ter conhecimento, sem eu falar com aquela pessoa. Então é uma ideia preconceituosa. E a discriminação é o fato de você negar a existência do outro. Eu estou discriminando, não quero você no meu grupo, não quero falar com você. Eu estou discriminando pelo fato de N fatores. Tá? Então, mais uma coisa está interligada com a outra. Tá? Uma forma de já criar julgamento sobre aquela e a outra discriminar a respeito da existência da pessoa em si. Falar sobre sexualidade e gênero nas escolas também é uma ideia de violência contra a mulher, é a ideia de empoderamento feminino, é a ideia de Lei Maria da Penha, é a ideia de assédio, é a ideia de acabar realmente com esses estereótipos voltados ao sexo frágil, né? Esse sexo frágil que não existe, tá? Diante de umas concepções machistas, tá? E principalmente pela concepção do ato violento. Eu não trago a violência como singularidade, eu trago a violência como pluralidade, porque uma violência ela está associada a outra, violência física, até chegar no ato, realmente bater, agredir em alguém. Essa pessoa vitimizada, ela passa por um processo psicológico, ela passa, se for por exemplo, um casal, a violência aconteceu em casa, passa por uma violência doméstica, passa por violência sexual e assim sucessivamente. É todo um contexto que gera a pluralidade de violências. A desigualdade social entre homens e mulheres, a gente sabe ainda que a nossa sociedade, ela rotula algumas profissões, dizendo que determinada profissão é somente para homens héteros brancos. Né? E que essas pessoas elas estarão colocadas num patamar financeiro maior do que muitas vezes outras mulheres. Tá? Do que outras categorias, né? Por exemplo, de representatividades. Onde a gente consegue, hoje, a gente consegue perceber, e cada vez mais, as mulheres conquistando esse espaço onde elas não tinham. Durante toda a história da humanidade, elas não tinham. Elas não poderiam, elas não eram representadas na política. Tá? No Brasil, somente a partir da década de 20 que a mulher conseguiu o direito ao voto. Tá? Então, toda essa representação da mulher em papéis que eram atribuídos aos homens, problematiza, e essa é uma questão de gênero, essa é uma questão de feminismos, essa é uma questão de igualar, tá? Os papéis e as funções de homens e mulheres na sociedade. Mas, infelizmente, a gente sabe que quando algumas empresas, não digo mais nem tanto no órgão público, mas no órgão privado, quando um empresário ou um detentor de valor econômico, né, que recolhe essas pessoas para a sua empresa, passa por uma perspectiva machista, estereotipada, rotulada, dentro dessa sociedade ainda patriarcal, ele acaba colocando mulheres, acaba colocando negros, acaba colocando homossexuais, acaba colocando, enfim, essa população de uma forma extremamente minimizada, e acaba recebendo valores extremamente menores. Sexo como tabu. Tá? Quem aqui já falou sobre sexualidades em casa? Com seu pai e sua mãe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, poucos. Tá? Falar sobre sexualidades em casa, gente, não é falar somente sobre seu reconhecimento. Aquilo, mãe, pai, né, já realizei a prática sexual, tá? Se já está na minha vida, mas falar sobre sexualidades em casa é falar também sobre a gravidez precoce, é falar também sobre a DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, abrir esse espaço para o debate, tá? Em casa é muito bom, mas se não é falado em casa, é comentado nos ciclos de convivência
de amizades, que muitas vezes não têm informações tão esclarecedoras. A escola precisa ser esse espaço de debate e de socialização sobre esses temas. As sexualidades de uma forma plural. Então, digo ainda que o sexo, falar sobre sexualidade, tá, é um tabu na sociedade. As violências, já acabei colocando, a homossexualidade, a heterossexualidade, tá? Aqueles que sentem atração, gosto diante de um outro sexo, ou até mesmo pelo seu próprio sexo. Isso também é uma questão de respeitar as diferenças. E um fator também é a questão da própria família e da religião. Vocês sabem, vocês entendem que nós temos uma pluralidade de famílias, tá? A família, mãe que é solteira, mãe que é viúva, pai que é solteiro, pai que é viúvo, que cria o seu filho, que cria a sua filha, é uma família, tá? Avó, avô que cuida do seu neto, é uma família. Não só aquele casal estereotipado, né, de um homem hétero, de uma mulher hétero, com um filho que vai ser a instituição família. Nós temos a representatividade muito grande de famílias e que o Conselho Nacional de Justiça já traz uma legalização a respeito dessa norma. E religião também, tá? Se a religião pede para te respeitar os outros, respeite os outros. Se a tua religião pede para amar os outros, ame os outros. Ame todas as pessoas que estão ao teu redor. Tá? Se você traz esse princípio religioso de casa, tá? Na escola você precisa vivenciar. Tá? Agora você não pode colocar a sua religião, tá, na frente de N questões, na frente de várias possibilidades, sendo que dentro desse espaço nós temos o reconhecimento plural. A gente vive no Estado laico. Okay? Gênero. Gente, gênero é uma palavra que cada vez mais, com os estudos, eles estão problematizando, questionando e trazendo informações. É uma categoria que está em constante transformação. Mas de uma forma objetiva, eu trouxe um dizer da historiadora Jean Scott o seguinte: gênero é uma categoria de análise dos estudos feministas que tem sido utilizada para pensar a construção social das diferenças entre homens e mulheres. Dentro de um senso comum, os espaços diferentes para os homens e mulheres, problematiza isso, tá? E também os estudos feministas e de gênero questionam a origem biológica, como os órgãos genitais, pênis, vagina ou até mesmo os intersex. Tá? Depois a gente vai pensar sobre essa questão dos intersex. Os comportamentos, tá? O que se faz ser uma mulher na sociedade de hoje? O que se faz ser um homem na sociedade de hoje? Os comportamentos, as condutas, tá? As relações, as interações, tudo isso problematiza, tudo que é problematizado diante desses papéis sociais está atribuído a uma categoria de gênero. Tá? Então, o gênero é pensar sobre essa divisão binária entre aqueles dois mundos, o mundo azul e o mundo rosa. Muitas vezes eu vejo várias mulheres, e até homens também, quando a mulher está grávida, ela já começa a pensar: gente, eu preciso fazer o meu chá de bebê, que cor que vai ser? Né? Vai ser o rosa ou vai ser o azul? Olha lá, já criando dois mundos. O que a sociedade acaba julgando, se vai ser a menina, vai gostar de Barbie, vai amar a cor rosa, vai ser sensível, vai ser dócil. Se for menino, vai ser agressivo, vai brincar de carrinho, vai torcer para determinado time. Olha lá, então, antes da criança já estar inserida no nosso meio, existe todo um mundo criado, e o outro lado que a sociedade já condiz. As escolas, as igrejas, a família e a mídia transformam crianças em meninos e meninas. Por exemplo, azul e carrinhos somente para meninos. O rosa e as bonecas somente para as meninas. Será se mulher só é feliz se casar e ter filhos?
Será se homens precisam garantir o sustento da casa? Será se mulheres devem ser mais compassivas? Será se homens devem ser mais agressivos? Tudo isso é uma forma violenta e coercitiva, a priori, dos destinos e desejos das pessoas. É uma forma de imposição. Tá? E a gente consegue perceber, depois de uma maturidade já consciente, depois de uma responsabilidade diante da formação de si, que esses mundos não pertencem a determinada pessoa. Tá? Então, tudo isso, como uma forma de imposição, gera a divisão binária. Okay? E, consequentemente, começam todos os rótulos, os julgamentos, os estereótipos, que são criados a partir dessas perspectivas. Meninas querem brincar de carrinhos e não podem, elas são coagidas, tá? Elas são julgadas porque elas querem somente brincar de carrinhos. Mulheres querem seguir carreiras tidas como masculinas e são coagidas. Por exemplo, mulheres que são caminhoneiras, mulheres que são policiais, mulheres que praticamente são profissões, né, de homens. Meninos querem brincar de bonecas e são julgados. Dentro da nomenclatura de John Scott, a historiadora, ela chama esse julgamento de normalização das expectativas de gênero. Tá? Então, todo esse processo de divisão binária gera também uma não aceitação e não reconhecimento do seu próprio corpo. Okay? Vou passar um vídeo aqui para vocês. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava na 2ª série, minha professora falou: Danilo, não brinque com as meninas, vai brincar com os meninos. Por quê? Por quê? Gente, por quê? Primeiro, vamos pensar o que é a escola. É um lugar onde a gente estuda? Ok, também. Mas é um lugar onde você faz amigos, onde você se diverte, onde você fofoca, ri, fala mal dos outros, recebe advertência. A escola é um espaço para ser livre, para aprender a conviver, entender deveres e direitos. É o primeiro momento da sua vida onde você experimenta a sociedade. É o lugar ideal para que se comece a aprender a respeitar, entender e conhecer as diferenças. A gente sabe que a função da escola é tirar a dúvida das crianças, tentar fazer a criançada refletir sobre alguma coisa, mas de uma forma, ensinar coisas que muitas vezes a família não tem preparo para explicar. Todo tipo de dúvida deve ser assunto da escola, desde como nascem os bebês, o que acontece quando alguém morre, qual que é a diferença entre menino e menina, o que é sexo, uma série de perguntas loucas que toda criança, cedo ou tarde, vai fazer para alguém. O problema é que para muitas dessas perguntas, a sociedade já impôs uma resposta. Às vezes antes mesmo da gente nascer, o povo já decide. É menino, vai gostar de azul, vai ser corintiano, boleirão, marrento e as horas todas menininhas. Ou então, vai ser menina, então ela deve ser meiga, gostar de rosa, fazer balé, adorar as princesas da Disney, quietinha e boazinha. Mas quando se trata de gênero, a escola não deve reforçar esses preconceitos que a sociedade já impõe. Afinal, ser menino ou menina não se restringe a essas características tão pobres da nossa cultura. Você percebeu que a gente está falando de gênero até agora e ninguém precisou falar de gay, de trans, de hétero. Falar de gênero é falar daquela menina que quer jogar futebol, mas que vai ser zoada, porque futebol não é coisa de mulher, né, gente? Ou saber lidar com aquele menino que quer fazer dança, quer fazer teatro, mas não pode, né, gente? Afinal, isso é coisa de menina, né? Isso vai pra tudo quanto é coisa. Eu, por exemplo, sempre quis ter aqueles estojinhos de princesa, nunca pude porque é estojinho de menina, mas, gente, é só um estojo. Pode, e se em caso um tipo de comportamento que fuja um pouco desse padrão da sociedade já é visto com maus olhos, na escola, onde a criança deveria ser acolhida, compreendida, ensinada a se amar, se aceitar e aceitar os outros, muitas vezes lá mesmo elas são repreendidas por serem diferentes, porque é realmente complicado lidar com questões de gênero e sexualidade dentro da escola e ainda mais com crianças. A questão é que a longo prazo isso vai sendo tão prejudicial
social e a gente acaba nem se dando conta. A gente vai criando seres humanos cada vez mais distantes um do outro, que a gente já começa a desunir as pessoas desde quando elas são pequenininhas. Tipo, olha, não se misture com essa gentalha, querida. Daí você cresce, querida, casa com um marido que não lava a louça porque isso não é coisa de homem, ou com uma mulher que não quer aprender a trocar um pneu porque isso não é coisa de mulher. E essas pessoas cresceram ouvindo o mundo dizer que essas funções não são do gênero delas. Daí dá no que deu, né? Percebeu como a questão de gênero está aí em toda a casa desse país, gente? Não só em casa que tem gay, que tem trans. Mas, Lorelai, se as crianças perguntarem o que é um transexual, o que é um gay, a gente vai ter que falar nisso. Elas não vão colocar isso na cabeça delas e achar que elas devem ser assim, crescer tudo, né? Vão querer tudo virar viado? Não, não, gente. Se a criança for trans, lésbica ou gay, falar sobre esses assuntos vai fazer com que ela se aceite mais, trazendo amor próprio, autoestima. E se a criança não for gay, lésbica, trans, falar sobre esses assuntos vai fazer com que ela aprenda a respeitar as diferenças e saber lidar com um amiguinho que é diferente dele, mas que é tudo gente. Todo mundo pode ser feliz junto. E é muito importante que a gente perceba o quanto antes que falar sobre gêneros vai muito além de falar de homofobia. Essa é apenas uma parcela dessa questão. Discutindo gênero, a gente também fala de sexismo, fala de machismo, sexualidade, todos esses tabus que surgem no cotidiano de todo cidadão, mas que a família tradicional brasileira finge que nada está acontecendo, né? Alguém precisa estar preparado para instruir, esclarecer sobre tudo isso. Ninguém melhor do que os nossos professores. Tratar a questão de gênero, que deve sim ser discutida por todos nas escolas e nas famílias, é tratar de direitos humanos, buscando igualdade, união e respeito para toda a sociedade. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Gente, vocês perceberam que então o gênero ele está no nosso dia a dia, né? O gênero ele acontece, o gênero ele está no nosso corpo, ele está nas nossas relações, ele está no nosso cotidiano. A gente não consegue perceber. Mas quando a sociedade já cria caixinhas e dentro dessas caixinhas elas são colocados os seres humanos, e daí sim começam todos os estereótipos, os preconceitos que são rotulados diante de uma sociedade que é extremamente ainda preconceituosa. Vamos falar um pouquinho sobre sexualidades e suas diferenças, deixando o gênero um pouquinho de lado. Vamos começar percebendo a palavra LGBTQ+. O que isso significa? Antes era a nomenclatura GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Por que mudou isso? Com os estudos de gênero e dos feminismos, a palavra GLS, tá? O S como simpatizante, gays, lésbicas e simpatizantes, os simpatizantes eles não estão dentro de uma categoria de orientação sexual. Tá? Eles são homossexuais, lésbicas, transexuais, ou eles são heterossexuais, pansexuais, intersexuais. Então, os simpatizantes eles foram retirados dessa nomenclatura. Colocaram, então, a palavra GLBT. Gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. O que fizeram? Colocaram o L para frente. Por que o L para frente? Porque a mulher lésbica, ela passa por vários rótulos e estereótipos. Primeiro por ser mulher, depois por ser lésbica. Vamos pensar numa terceira categoria, se ela fosse negra. Vamos pensar numa quarta categoria, se ela fosse pobre. Tá? Então, essa condição da mulher lésbica, ela está mais vulnerável, tá, do que as outras siglas dentro dessa perspectiva do LGBTQ e assim sucessivamente. A gente poderia colocar a formação do alfabeto aqui, porque as sexualidades é algo tão natural e que acontece, tá, de uma forma inesperada no nosso dia a dia, como falamos lá da perspectiva do sexo como tabu. Vou colocar um vídeo para que vocês possam refletir sobre essa questão. Vocês acham que se nasce gay ou se torna gay? Nasce ou torna?
Vitória. Vamos ver o vídeo e depois a gente pensa sobre essa. Na sexualidade de alguém, muita gente fala em opção sexual. Mas o que seria opção? Opção significa faculdade, ação de optar, de escolher entre duas ou mais coisas, escolha e seleção. Pelo menos eu não lembro de alguém ter virado pra mim e ter falado: e aí, você quer ser hétero, você quer ser gay? Eu tô pensando: essas pessoas ficam falando de opção todo o tempo. Será que elas têm razão? a gente saiu aos poucos pra saber. Você acha que as pessoas nascem ou viram gay? Acho que viram gay. Acho que virou, né? Bom, virar só tem vida borboleta, né? Que nasce em casulo e vira... Não, eu acho que é uma coisa de virar mesmo. E quando você virou hétero? Eu acho que eu sempre fui a vida toda, né? Eu acho que é uma opção. Eu acho que já nasceu. Depende. Olha, gente, então você acha que o cara escolheu? Eu acho que sim. E você é hétero? Sim. E quando que você escolheu ser hétero? Verdade. Eu já nasci. Já nasce com um dão. O quê? Eu dizia assim, já nasce com o dão daquele... É um dão. Nasce aquele dão daquele... Não. Já nasce aquela simpatia, já. Acho que é metade. Como é que você sabe? É porque eu sou. Ela nasce gay. Você é gay, hétero, Gay. você acha que você nasceu gay? Sim, 100% gay. Acho que ele pode falar com conhecimento de causa, porque ele disse que é, disse que nasceu. Vamos ver a opinião de outras pessoas. Vocês são gêmeos, né? É. A pessoa nasce gay ou ela vira gay? Não, acho que ela vira. Ela nasce. E agora, eu tô confuso. Me diz uma coisa, com que idade a senhora virou hétero? 20 anos? É. E antes disso era o quê? Antes disso era o quê? Em algum momento da vida dele, ele decidiu ser gay. Decidiu. Tá. E quando foi que a senhora decidiu gostar de homem na sua vida? Quantos anos você tinha? Desde... Olha... eu acho que... Acho que você História com o passar do tempo. Você é heterossexual, então? É hétero pega mulher, né? Quando uma pessoa é gay, ela nasce gay ou ela vira gay? Não. Ela torna-se gay. A mãe é culpada, porque no tempo que o menino era pequeno, quando ele era pequeno, a mãe não deu todo o carinho, todo o afeto de mãe pra eles. Mas se eu falasse pro senhor que eu sou gay e tive todo o amor e carinho da minha mãe, e aí? Não, de jeito nenhum, então não é. Você escolheu ser hétero nessa sua vida? Eu acho que eu já nasci também hétero. Não foi questão de escolha. Uma pessoa, ela vira gay ou ela nasce gay? Ela vira grande, você já vai ter. Como é que é? Se ele vira ou nasce? Se ele vira sem vergonha depois de grande, o que ele quer? Você não acha que é sem vergonha isso? Sem vergonha isso. E a senhora acha que tem gente? Com alguns amigos, eu acredito que também possa influir alguma coisa. Você já teve alguma amiga lésbica, não? Não. Se você convivesse muito com ela, você acha que você podia começar a gostar? Na minha opinião, não, né? Porque eu sempre convivi com muito hétero e não consegui mesmo assim, viu? Vou te falar. Que bom. E também acho que a pessoa nasce gay, por quê? Porque, cara, é muito difícil um meio influenciar tanto a pessoa que ela vai mudar até o comportamento sexual dela, né? E você é hétero ou gay? Eu sou hétero. Nunca não teve vontade de beijar uma menina? Não. Nem eu. Nasce gay? Não. Vira gay. Vira gay. Agora eu tô confuso. Sua opção sexual, qual que é? Hétero. Desde quando você optou por ser hétero? Não, mas... Difícil, hein? Você acha que é uma opção? É uma opção. E com que idade você acha que você optou por estar de mulher? Não, eu acredito que eu nasci, o meu pai sempre falou, homem é homem e mulher é mulher. Então gay é uma opção e hétero Entra uma pessoa que já nasce. Quer dizer que a pessoa nasce hétero. Não nasce hétero. Um cara gay, é possível que ele vire hétero? Eu acredito. O que ele teria que fazer, assim, você tem alguma dica? Não sei. Eu tenho. Ainda existe milagres. Ainda existe o poder da transformação. É uma coisa que eu posso porque realmente é necessário milagre para fazer uma gay virar hétero. Eu acho.
eles dominam muito, assim. Você pode escolher? Alguns sim, alguns não, né? Você acha que eu sou gay ou hétero? Não, você é homem, dá pra perceber. De nós três, quem que é gay, quem que é hétero, o que a senhora falaria, chutaria? Gente, que situação vocês me deixam, mas eu acho que é o verde. O de verde o quê? É gay. O Nelson é gay. Eu também acho que eu sou homem. Somos homens, então. Somos. Você tem medo de virar gay uma hora? Não, eu não tenho medo não, mas eu sei lá da vida, né? Não existe, né? Eu tenho Deus em toda qualquer coisa que eu não vou virar, não. Eu também tenho fé que você não vai virar. Também tenho fé também que você não vai virar. Tem que ter fé que não vai virar. Qual a sua opção sexual? Hétero. Heterossexual. E com quantos anos você optou por ser hétero? Desde sempre. Então não é uma opção. Não. Então não é uma opção. E esse foi mais um vídeo, põe na roda. Gostou, se inscreve. Vocês perceberam, né? Então, tem um vídeo bem interessante aí no canal Põe na Roda, depois quem quiser assistir em casa, né? Vamos lá. Esse boneco é o boneco de biscoito, tá? É o boneco que representa praticamente as diferenças dentro de um corpo, tá? A parte azul, aqui ó, se chama papel de gênero ou expressão de gênero. São as características estéticas que é o qual eu sou observado pelos outros. Como eu me comporto socialmente. As possibilidades existem de masculino, de feminino ou até mesmo de ambos. Por exemplo, dentro de uma categoria de andrógenos, a gente olha para a pessoa, a gente não reconhece. Será se o papel de gênero é homem? Será se é mulher? Tá? Então acaba provocando um certo questionamento nas mentes. O cérebro ele é representado como identidade de gênero. O que é essa identidade de gênero? É um caso que muitas pessoas ainda não sabem o que é. Porque a identidade de gênero é aquela que é o qual eu me percebo, como que eu me vejo. Eu me reconheço homem, eu me reconheço mulher, tá? Ou eu não me reconheço dentro dessas categorias. E daí nós temos as possibilidades de transgênero e cisgênero. Os transgêneros, transexuais, tá? Travestis, são aquelas que não se reconhecem pelo órgão genital, o sexo biológico. Já falando sobre o sexo biológico, nós temos possibilidade de macho, fêmea ou intersex. Por muito tempo ficou rotulada a palavra hermafrodita, tá? Mas o hermafroditismo não acontece com os seres humanos. Um exemplo de hermafroditismo são as relações com as minhocas. Tá? Então, o próprio intersex, ele, na sua existência, dentro de 1000 pessoas, existe um. Isso está comprovado pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, não sei, quem sabe na escola possa ter um. Tá? E, infelizmente, o intersex, tá? Logo no desenvolvimento, ali no parto, a mãe, os pais, eles já optam pelo um determinado tipo de órgão genital. Então, ou a vagina ou o pênis, e que, consequentemente, pode trazer uma grande frustração para aquela pessoa que vai se desenvolver, vai reconhecer o seu corpo. Tá? Então, infelizmente, há um corte desse órgão genital nos seres humanos que já nascem intersex pela escolha dos pais lá no processo de parto. A identidade de gênero, transgêneros, vamos pensar, quem são as travestis, quem são as transexuais. Muitas optam pela operação de readequação do órgão genital, a chamada operação médico-cirúrgica. Outras não, outras se sentem confortáveis com o órgão genital. Mas as travestis, as transexuais, elas possuem um órgão genital, tá? que não se associa com aquilo que é o qual ela consegue se perceber.
Tá? Por exemplo, as mulheres trans, elas possuem ou não o órgão genital masculino, mas se reconhecem de uma forma feminina. E os homens trans possuem ou não a genitália feminina e se reconhecem como seres humanos masculinos. Tá? Só para que a gente possa, de uma forma bem objetiva, entender a compreensão dos corpos das transexuais e das travestis. Cisgênero já é a identificação entre a tua identidade de gênero com o sexo biológico. Por exemplo, o meu corpo possui o órgão genital masculino e me reconheço como homem. Então, eu me chamo cisgênero, tá? dentro dessa nomenclatura. Já a orientação sexual são as pessoas do sexo, ou por outros, ou nenhum, que é o qual eu crio uma relação afetiva, amorosa, tá? de relacionamento por si só. E nós temos a bissexualidade, a homossexualidade, a heterossexualidade, a assexualidade e assim de uma forma plural. Tá? Esse boneco é bem interessante para que a gente possa perceber as diferenças e o reconhecimento dessas questões. Outra palavra também que nos chama a atenção, a homofobia. Conforme o documento da Unesco, a homofobia é o medo, a rejeição, a aversão irracional, frequentemente sobre a forma de atitudes estigmatizantes ou de comportamentos discriminatórios com relação a homossexuais e a homossexualidade. Hoje, há 28 anos, a Organização Mundial de Saúde retirou do rol de distúrbios mentais a palavra homossexualismo. Tá? Não existe a palavra homossexualismo, porque lá na categoria da saúde, o sufixo ismo, ele representa uma doença patológica. E quando se retira a homossexualidade do rol de distúrbios mentais, eles estão colocando que a homossexualidade não é doença. Então a homossexualidade não tem cura. A homossexualidade, a gente não sai aí, as pessoas, né, os homossexuais ou aqueles que pensam assim, não, hoje eu nasci, hoje eu acordei e me tornei gay. Hoje, que teve um projeto de lei também lá no Congresso sobre a cura gay. Né? Então tudo isso enfatiza essa problematização da homofobia, principalmente no dia de hoje, que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, não somente como pensar no debate, mas também como uma forma de acabar com essas violências, esses preconceitos, de uma forma democrática. Então, gente, a homofobia mata. E a homofobia mata com aquele apelidinho que você dá para o seu amigo, tá? No seu ciclo de convivência. Seu viadinho, sua sapatona. Se a pessoa gosta desse apelido, tudo bem. Mas se a pessoa sofre por esse apelido, tá? É uma questão extremamente delicada, também de perspectiva de vida. Eu tenho 29 anos e sou gay. Meu nome é Renata Perona, eu sou uma pessoa trans. Sou Gabriel Cruz, tenho 23 anos e sou gay. Jonathan, 24 anos e bissexual. Meu nome é Caio Legítimo, tenho 23 anos, sou heterossexual e já sofri homofobia. Foi uma segunda-feira, por volta das 6h30 da tarde. Eu estava saindo do salão para ir num barzinho tomar cerveja com amigos. Foi numa balada hétero bem famosa aqui de São Paulo. Saiu de lá e decidiu juntar. Na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Quando nós voltamos, o mesmo grupo que estava lá, partiu para mim e me deu um chute, deu 3 voadoras, assim, ele correu, fez 1, 2, 3, bateu aqui assim. Eu tinha estourado um rim, hoje eu vivo só com um rim, por conta dessa violência. Eles estavam parados no trânsito, eu passei na frente do carro deles, eles me ofenderam, eu revidei as ofensas, eles desceram do carro
me agrediram. Eu comecei a apanhar na esquina, dentro ainda do posto de gasolina, e fui apanhando por 2 faixas da Teodoro Sampaio, dessa rua. E aí eu tava com uma camiseta mais apertadinha e tal, aí os caras viraram e falaram assim, não, o cara tá achando que você é gay, o cara já tava em cima de mim. A gente terminou de jantar, o Jonathan ele foi ao banheiro, me deu um selinho, e assim que me vi sozinho na mesa, o garçom e segurança vieram me acuar. E daí que ele partiu pra agressão? Primeiro tentou puxar a gente pelo braço, para sair do restaurante à força. E daí a gente relutou, desviou do braço dele e ele começou a bater no Jonathan. No Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população. 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. E esse dado pode ser ainda pior. Isso porque, pela ausência de uma lei que especifique o crime da homofobia, muitas vezes a queixa é registrada como uma agressão qualquer. A gente ouviu do policial, vocês têm certeza que vocês não querem trazer uma coisa pro cara e voltar pra balada? Dá tempo ainda, vocês fugirem à noite. Dá tempo de curtir a balada ainda. Lógico, que ele curtir a balada com o nariz quebrado e o olho posto. Eu sei que tem muitos gays que falam assim, eu não vou em uma delegacia comum porque eu vou sofrer, eu sofri na rua e vou sofrer lá para eles me atenderem. O tratamento que os policiais dão pra gente é muito exemplo disso, assim. Na realidade, eles tentam descaracterizar a homofobia. Totalmente despreparados para lidar com esse tipo de agressão. Totalmente. Mesmo que você sofra com isso, saia com um boletim na mão. Porque o Estado só protege enquanto fica. Se eles souberem que tem uma quantidade de gente sofrendo agressões em uma cidade, com certeza os direitos humanos vai lá para saber por que está sofrendo tanta gente sobre as questões da sexualidade. Então, não deixe de ir. Eu acredito e vou morrer acreditando na justiça. Eu sou negro, e se uma pessoa me trata diferente por causa da minha cor, ela pode ser imediatamente presa. Eu sou descendente de japoneses e tenho assegurado por lei o respeito à minha etnia. Sou testemunho de Jeová e tenho assegurado por lei o respeito à minha religião. Eu sou mulher. Se alguém me agride, eu recorro à delegacia da mulher. Mas eu também sou gay. Mas eu também sou lésbica. E se alguém me ofende, por conta da minha sexualidade, eu não tenho garantia de uma lei específica que puna esse agressor, sendo que eu fui igualmente agredido. O que a gente quer não é privilégio, é que a homofobia tenha o mesmo tratamento de racismo. Pode proteger tanto os gays que têm sofrido bastante com isso, os caras da AMPA, da Paulista, e tanto os héteros, como o caso do pai e do filho que estavam andando abraçado e deceparam a orelha de um deles. Então eu acho que isso é para proteger todo mundo. Enquanto isso, nas eleições, a criminalização da homofobia entra e sai de pauta de acordo com o interesse de setores conservadores da sociedade. Nosso país é um país laico. Portanto, por ser laico, as pessoas têm que entender. Legislação é uma coisa e religião é outra. Aqui no Brasil, elas estão sempre assim, se chocando demais. A gente não tem o direito de andar de mãos dadas com um namorado, ou as transexuais, mais evidentemente, por conta da questão física, não têm o direito de habitar a sociedade durante o dia e por isso vivem à noite. E é muito importante você acompanhar a história do candidato que você pensa votar, porque as pessoas mudam de opinião facilmente. Pensar nessas questões na hora de escolher um candidato é se dar o direito de viver, de existir plenamente dentro da sociedade. Preste atenção no que falam esses candidatos todos. Quer sejam gays, quer sejam travestis, quer sejam trans, quer sejam heterossexuais os candidatos, veja quais são as propostas deles, porque se está escrito no plano de governo e eles não possam fazer por qualquer motivo, você pode cobrar depois. Agora, se nem no plano está escrito, você vai votar nele por quê? Essas são as histórias do André, da Renata, do Caio, do Gabriel, do Jonathan, mas também poderia ter acontecido comigo. 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 Pelo simples fato de eu ser gay, de eu ser trans, de eu ser bissexual, de eu ser lésbica, de eu ser hétero.
a gente já está, né, aí vésperas também de eleições e pensar, né, a respeito da homofobia, e principalmente no dia de hoje, também pensar num mundo mais justo, num mundo mais livre de homofobia, mais humano de se viver, onde que todas as pessoas possam ser reconhecidas, expressadas do jeito que elas são, do jeito que elas querem viver, sem rótulos, sem caixinhas, e também percebendo que toda essa vivência parte de um ciclo de direitos humanos, parte de uma necessidade de dignidade e também de fomento à nossa sociedade democrática, a nossa sociedade que enfatiza esse princípio das liberdades individuais. Sei que o nosso tempo está curto, mas eu quero deixar essa mensagem aqui no final. Pensando que a homofobia, infelizmente no Brasil, a gente não tem uma lei específica, tá, que enquadre o caso de homofobia, e só tem um grupo da Bahia que faz o levantamento de estatísticas de pessoas LGBTs que são mortas a nível nacional, mas são números extremamente midiáticos, números que aparecem, tá, casos isolados de determinados lugares do país, e consequentemente a gente sabe que existem outros e mais outros, e enfim, tá? Agradeço de coração. Nós temos a presença aqui de uma deputada estadual, a Luciane Carinati, que ela soube do trabalho que a nossa escola está fazendo. Quer dar uma palavrinha, Luciane? Estou como deputada estadual pelo 2º ano e coordeno a Comissão de Educação aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu fiquei muito feliz em saber do trabalho dessa escola, muito feliz, porque primeiro vocês têm que valorizar a coragem dos professores, tá? Não é qualquer professor que tenha coragem de enfrentar esse conservadorismo que está presente ainda mais nos últimos anos na nossa sociedade brasileira e que entra muito forte na educação, muito forte. Então, a gente vivencia lá na Assembleia Legislativa o debate de gênero, né? Todo esse debate, né, que envolve a comunidade LGBT, que agora eu estava até observando aqui os termos, né? A gente não consegue acompanhar isso, né? Sendo bem honesta contigo. Mas os parlamentares, quando são eleitos, e acho que vocês estão muito bem, eles carregam para dentro do parlamento e da sua atuação parlamentar as concepções do mundo que tem, né? Então, nós temos alguns colegas que são mais ligados em religiões. Eu não tenho nada contra nem com a religião, mas eu entendo que uma coisa é a igreja, dogma é fé, outra coisa é lei, né? E a lei, ela tem que se amparar, sobretudo, na Constituição Federal. A nossa Constituição é a lei maior, é a lei suprema. Sobre ela, todas as outras leis têm que se guiar. E o que diz essa Constituição de 88, que agora em outubro completa 30 anos? Né? Essa Constituição fala do direito de livre expressão, do respeito às pessoas, da igualdade, está lá nos primeiros objetivos da Constituição. Inclusive, no direito se chama de cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Imexível. Não pode mexer naquilo. Nenhum parlamentar, senador, deputado pode dizer não, você pode discriminar. Entendeu? Não pode, a não ser que tenha uma nova constituinte e que aí modifique, mas enquanto isso não houver,
não pode se mexer nisso por obra parlamentar. Mas, infelizmente, a gente está vivenciando o tempo todo o desmonte desse olhar que está na Constituição de 88. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês dos embates que a gente faz lá na Assembleia, que é muito difícil de fazer, né? E a gente tem perdido todas. Por que a gente tem perdido? Porque não tem pessoas o suficiente lá no voto que tem essa compreensão. Bom, quando nós discutimos o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual, né, que prevê as metas da educação para os próximos 10 anos, nós votamos aqui em Santa Catarina, em 2014, o Plano Estadual de Educação, que vai até 2025. Um dos debates era em torno da palavra gênero e identidade de gênero. E foi muito difícil a gente fazer a discussão. Alguns pais de algumas igrejas muito fundamentalistas iam para todas as audiências que a gente fazia e dizia que nós não podíamos ter uma escola que incentivasse os alunos a virar lésbica ou gay, né? E que se a gente colocasse na educação a palavra gênero e identidade de gênero, nós estávamos incentivando. Eu, como professora, fiquei muito ofendida, porque eu disse, eu estou há 30 anos na educação e eu nunca vi um professor incentivar ninguém do ponto de vista da sua orientação sexual. O que os professores têm que fazer é construir uma escola inclusiva, não é isso? Né? Ou seja, respeitar a todos. Esse é o papel da educação. A gente pode construir uma educação para exclusão ou para inclusão. Na minha avaliação, construir uma escola para exclusão é só reproduzir o que tem aí fora. O Brasil é o país que mais mata, né, pessoas trans, homossexuais, enfim, é o que mais mata, está no topo. Você deu o dado que tem de 1 a cada 20 horas. Eu tenho um dado que é 1 a cada 19. Esse do ano passado. É de 2014. Do ano passado já está 1 a cada 19. Aumentou, né? 1 a cada 19. Para nós, mulheres, também tem um outro fator, que é o 5º país no mundo que mais mata mulheres por violência doméstica, feminicídio, que eu falo, né? Então, significa que a escola olha para isso e faz de conta que não é com ela, né? Eu posso ter um aluno gay na minha turma e fazer de conta que tudo que ele sofre de discriminação não é comigo, isso não é com a escola, isso é lá fora. Então, tem parlamentares que entendem assim, né? E, inclusive, entendem que isso é doença, tem que levar para a igreja, para curar, né? E dele, né? Aí, eu tenho uma outra leitura. Eu acho que a escola tem que fazer diferença na vida das pessoas. E fazer diferença é mudar o olhar, né? Eu não preciso ser lésbica para respeitar uma lésbica. Ou eu preciso ser negro para respeitar um negro. Hã? Não, né? Eu sou gente, ser humano. Ser humano tem que respeitar o ser humano, né? Não vou entrar aqui na política dos bichos, né? Mas também os bichos. Então, o que quero dizer? Esse debate lá na Assembleia é muito difícil. E nós perdemos nessa votação. A palavra gênero foi tirada de todo o debate do Plano Estadual de Educação. Tá? Em Blumenau, quando discutiram o Plano Municipal de Educação, chegou num absurdo, uma burrice enorme, que os vereadores tiraram até a palavra gênero alimentício. Olha o nível. Né? Gênero alimentício não podia ter, porque gênero é crime. Né? Então, essa é a onda, eu diria, neurótica, doentia, de encarar essas questões. Como que a escola deve encarar? Com diálogo, com debate, com isso que vocês estão fazendo. Né? Eu acho que isso nos torna muito mais humanos, respeitosos, e a gente aprende a levar isso para a nossa vida. Querem ver um outro exemplo que eu vou dar aqui? No ano passado, o governo do estado ia fazer um financiamento para a Celeste de bilhões de reais. E na hora de votar esse projeto, não era nem no projeto de lei, na justificativa do projeto,
tinha um dos artigos que dizia assim, na justificativa, não, nem era artigo, era no texto, né, na justificativa. Dizia que um percentual mínimo, eu acho que era em torno de 1% do volume de recursos, deveriam ser aplicados em programas de equidade de gênero. Teve um parlamentar que, enquanto nós não tirássemos a palavra equidade de gênero ali da justificativa, que não é nem da lei que a gente vota, não avançava o financiamento, para ver o nível da discussão. Então, eu acho que a escola está de parabéns quando faz esse debate, abre discussão, porque a gente precisa ter parlamentares com um olhar de igualdade, para a gente colocar isso na lei. Mas, infelizmente, não é o que nós estamos vivenciando hoje. E há uma estimativa, se vocês acompanham a bancada federal em especial, é que a maioria das legislações elas se dão mais no Congresso Nacional, entre deputados federais e senadores. Aqui a gente acaba respondendo pelo que acontece lá, legislando, mas é a lei maior que determina. Hoje tem uma meta de aumentar 30% o número de deputados que defendem esta corrente conservadora, né, eu diria homofóbica, né, que defendem esse viés. A meta é aumentar 30% no Congresso Nacional. Então a luta é enorme e a gente precisa discutir a política, né? Porque se a gente não se aproxima da política, tem esses, por exemplo, que se aproximam e tem metas para aumentar, né? E a gente fica muitas vezes dizendo, não, política todo mundo é sujo, ninguém presta, todo mundo é ladrão, mas tem gente que olha para a política e identifica que lá tem os seus interesses garantidos. Então, onde fica o interesse, né, da comunidade LGBT? Aonde fica? Então, essa é uma questão. E o fato de a gente fazer o debate dentro da escola, eu acho muito legal, porque a gente leva para a nossa vida. Eu tenho uma mãe, aqui vou abrir um pouquinho para vocês. A minha mãe a vida inteira foi católica, ela quase chegou a ser freira. Depois ela foi para uma igreja evangélica muito conservadora. E aí um dia ela disse para mim assim, mas tu viu, Lu? Agora ficam defendendo esses homossexuais. Aí eu, então vamos ver cá. Sentei com ela, peguei a Bíblia, coloquei a mão dela na Bíblia, e a minha mãe disse, mãe, olha aqui. Olha a minha idade, eu tenho quase 50 anos. Você a vida inteira me educou dizendo que a gente tem que amar as pessoas e respeitar. E aí? Você mudou o teu pensamento? Será que esse Deus que você prega tanto é o Deus do amor, do preconceito, do ódio? Que Deus é esse? E a gente estabeleceu um diálogo. No final ela disse, minha filha, você está certo, o que importa é o amor, é o respeito. Então a gente precisa romper essas barreiras. E a religião hoje, ela mexe muito com esses valores da gente. Coloca demônio de um lado e Deus do outro, né? Como se as pessoas que têm uma orientação sexual diferente fossem demoníacas, né? A gente precisa vencer isso. Vencer isso na escola, na nossa família, nas relações sociais do dia a dia e também na legislação, que é o espaço que eu estou agora, tá bom? Eu quero apenas deixar essa mensagem aqui para vocês, dizer para os profissionais que eu fico muito orgulhosa disso, porque lá na Assembleia eu sei que vai repercutir e vocês têm que se preparar, que vocês vão enfrentar muitas críticas aqui, pela coragem que vocês estão tendo, mas não esqueçam que as críticas fazem parte da construção humana. E se os estudantes, na época da ditadura militar, não tivessem a coragem de lutar pela democracia, hoje nós não teríamos essa democracia questionável, mas nós não teríamos a liberdade de dialogar, de conversar, de eleger, né? E de deseleger quando for o caso. Então, as lutas que a gente faz hoje são lutas necessárias e quem sabe no futuro tem um reconhecimento. E mesmo que não tiver, são lutas para a gente ser mais feliz, né? O que vale na vida para todos nós é buscar a felicidade. E todos têm direito e
todas a felicidade do mundo. Tá bom? Um abração aí. Obrigada, Lu. Então, pessoal, agora nós vamos agradecer. A gente agradece, antes de terminar, a gente agradece, né, afinal é o último dia, pela atenção, o respeito de vocês com os palestrantes, com as pessoas que vieram aqui, né, despenderam tempo de forma voluntária para trazer essa temática para vocês, tá? Vai ter teatro para finalizar na hora do recreio e o resultado do concurso de cartazes sairá à noite, tá? Sairá à noite. E tem um cartaz ou dois do matutino que está entre os mais votados, tá? Tem um cartaz, um ou dois cartazes do período matutino que estão entre os mais votados. E a gente vai fazer o anúncio hoje à noite, na hora do intervalo à noite, tá? Eu não sei se há possibilidade de na hora de fazer a transmissão ao vivo pelo público. Vou falar isso também, quem sabe logo na época da gente ano passado, deixa eu ver. Então tá.